Os troncos de cipreste emergiam da água turva como braços estendidos de titãs afogados. Os troncos negros e lustrosos, o musgo cinzento pendurado como véus de luto. Eu viajara horas por estradas cada vez mais estreitas. O asfalto cedendo lugar a cascas de ostras trituradas e terra compacta até avistar a placa desbotada. Perido. Pop 247. Uma graça no pântano. O ambiente me atingiu primeiro ao descer do carro. Era denso, quase pegajoso, carregado com aromas rivais de gardênias em flor e algo mais profundo, algo ancestral, como a podridão no fundo de poças estagnadas. A umidade me envolveu como pano molhado e em minutos minha camisa já grudava na pele. A casa do meu avô ficava no fim de um curto caminho de terra, erguida sobre pilotes como todas ali. Era um monumento à resistência. Tábuas de cipreste envelhecidas até o cinza prateado, varanda caída com treliças ornamentadas, persianas que outrora foram verdes e agora exibiam camadas de tinta descascada como escamas, o telhado de zinco corrugado, manchado de ferrugem, e eu via onde o líquen começava sua lenta conquista da encosta norte. Era perfeita. Após 3 anos de buzinas urbanas, sirenes e o aperto constante da multidão, aquele isolamento parecia salvação. Meu avô, Elias Tibido, vivera ali toda a vida, quase nunca saindo de Perido, exceto por raras idas buscar mantimentos. Quando o advogado ligou dizendo que eu herdara o lugar, já planejava minha fuga da metrópole. Era o destino. Achara um sinal. Deveria ter prestado mais atenção ao nome do povoado. Perido, esquecido. O interior da casa cheirava a madeira antiga e gerações de fumo de cachimbo. Pó dançava nos raios da tarde que entravam pelas cortinas desbotadas. Os móveis eram poucos, mas sólidos. Uma poltrona de couro surrada, mesa de jantar com cadeiras desparelhadas, cama que rangia ao menor toque. Na cozinha, encontrei potes de geleias de 3 anos atrás. Cores ainda impossivelmente vivas. Eu estava na varanda dos fundos, olhando a superfície negra do baiou e tentando distinguir troncos de jacarés quando ouvi a batida na porta. A mulher na varanda teria uns 60 anos, cabelos grisalhos presos num coque e rosto que irradiava calor. Vestia um vestido florido e segurava uma travessa coberta que ainda fumegava. "Você deve ser o Mark", disse, voz doce e melíflua. "Sou Bea Miller, 2 casas adiante. Vi você chegando e pensei que gostaria de uma boa recepção." Empurrou a travessa para mim. "Etouffée de lagostins, o prato favorito do seu avô." "Que gentileza extraordinária", respondi, aceitando. O aroma era inebriante. Manteiga, temperos e crustáceos que fizeram meu estômago roncar. "Obrigado, Dona Miller." "Bea, por favor." O sorriso dela se alargou, mas o olhar me mediu com intensidade quase invasiva. "Você é da cidade, né? Sempre reconheço. Tem aquele ar tenso, todo encolhido. Pois Perido vai soltar você logo. Aqui a gente anda devagar. A vida é curta demais para correr." Ela entrou sem ser convidada, passou por mim e colocou a travessa no balcão. "Agora você vai precisar saber do povoado, não é? Somos uma comunidade unida. Todo mundo cuida de todo mundo. É assim que sobrevivemos tanto tempo aqui." Ela fuçava meus armários enquanto falava, resmungando com a falta de coisas. "Meu Deus, vai precisar de mantimentos. O armazém é dos gêmeos Fontaine. Não consigo distinguir um do outro nem para salvar minha alma. Abre às 7, fecha às 7, domingo fechado, claro." "Claro!" repeti, meio atordoado com tanta energia. "E vai querer conhecer o prefeito Leblanc, homem esplêndido. De verdade, ele faz tudo fluir como mel por aqui." Ela virou-se para mim, expressão subitamente séria. "Ele deve passar aqui, acho que hoje à noite, para dar as boas-vindas direito e esclarecer umas coisas." Esclarecer umas coisas. O sorriso voltou, mas não chegou aos olhos. "Só umas tradições locais, querido. Nada com que se preocupar. Agora me conta. O que trouxe você, um rapaz jovem, veio fazer em Perido? Além da herança, quero dizer, podia estar em qualquer lugar." As perguntas continuavam, suaves, porém insistentes. Onde eu trabalhara? Tinha família? Namorada? Quais eram meus planos? Cada resposta parecia agradá-la, mas eu não conseguia afastar a sensação de estar sendo avaliado, pesado numa balança invisível. Quando finalmente foi embora, prometendo voltar no dia seguinte, eu me sentia exaurido de um jeito que não tinha a ver com a viagem. Passei o resto da tarde explorando o povoado. Perido era minúsculo, pouco mais que uma rua central com casas espalhadas como grãos atirados por mão descuidada. Todas iguais.
Casas sobre pilotes, telhados de zinco, janelas de veneziana. As cores variavam: amarelos vivos, azuis profundos, vermelhos desbotados, mas tudo tinha o mesmo ar gasto e amado. Os moradores eram simpáticos até a insistência. Todos acenavam, todos sorriam, todos queriam saber quem eu era e me davam boas-vindas com entusiasmo ensaiado. Mas o que mais me marcou foram os pequenos incidentes que presenciei naquela primeira hora. Uma menina de uns 7 anos brincava na beira do baiú quando deu um gritinho de alegria. Abrira uma ostra numa pedra. Dentro, aninhada na carne, havia uma pérola perfeita do tamanho de uma bola de gude. A mãe riu, sem surpresa, e guardou-a no bolso como se achar pérolas fosse tão comum quanto conchas. No armazém, vi Bea Miller pagar a conta. Enquanto o irmão Fontaine, não sabia qual, somava os itens, o rádio anunciou um sorteio. O telefone de Bea tocou. Ela atendeu, riu e aparentemente ganhara $200. Aceitou a notícia com a mesma tranquilidade casual da mãe da menina da pérola. Ao voltar para casa, notei nuvens de tempestade se formando a oeste, escuras e carregadas. O ar tinha aquela eletricidade pré-tormenta. Mas quando as nuvens chegaram perto de Perído, pareceram se dividir, contornando o povoado como água em volta de pedra. A chuva caía em lençóis dos dois lados, e ao longe eu via raios cortando o pântano. Mas sobre Perído o céu permaneceu apenas nublado, quase protegido. Lindo, não é? Virei-me e havia um homem ao meu lado, uns 50 e poucos anos, alto e impecavelmente vestido apesar da umidade, calça caque passada, camisa branca engomada e sorriso de candidato. Cabelos grisalhos nas têmporas, olhos azul claros que pareciam atravessar a gente. Prefeito Leblanc apresentou-se, estendendo a mão. Clarence Leblanc. Pretendia passar para te dar boas-vindas à nossa pequena joia. O aperto foi firme, palma seca apesar do calor úmido. A voz tinha tom de bourbon velho, macia, quente, com leve ardência por baixo. Estava só admirando o tempo, ou a falta dele. Somos abençoados, respondeu simplesmente, como se isso encerrasse o assunto. Perído sempre foi abençoada. Pesca farta, hortas prosperam, e o tempo sabe nos poupar. Faz assim desde que ninguém lembra. Que sorte incrível. Sorte? Ele pareceu saborear a palavra. Podemos chamar assim. Vem, vamos conversar na sua varanda. Tenho algo a explicar e é melhor fazer direito. Sentamos nas cadeiras de balanço do meu avô. A minha rangendo, a dele imóvel, com copos de chá gelado que ele trouxera numa jarra. O sol começava a se pôr, banhando o baiú em tons de ouro e cobre. Seu avô foi um bom homem, começou Leblanc. Calado, reservado, mas entendia Perído. Sabia o que significa pertencer a um lugar como o nosso. Tomou um gole, olhos fixos nos meus. Temos uma tradição aqui, Mark. Uma peculiaridade, diriam alguns. Uns chamam de superstição, outros de costumes antigos que resistem, mas todos seguem à risca. Que tipo de tradição? Chamamos de lamento, disse, voz baixando um pouco. Toda noite, entre 2 e 2:20, algo caminha por Perído pela rua principal de ponta a ponta. Emite um som, um choro, um lamento, daí o nome. Esperei a piada, a revelação de que era trote para novatos. Não veio. A regra é simples, continuou. Durante esses 20 minutos você fica no quarto. Não espia, não faz barulho. Nem rangido de assoalho, nem sussurro, nada. Fica quieto e imóvel como túmulo. O senhor está falando sério, mortalmente. O sorriso sumiu, substituído por algo duro, frio. Sei como soa para ouvidos citadinos, mas é assim que sempre fizemos, e assim continuaremos. A paz e prosperidade de Perído dependem da obediência total. E se alguém desobedecer, a temperatura pareceu cair apesar do calor. Leblanc pousou o copo com cuidado, gelo tilintando. Então deixa de fazer parte da nossa paz, murmurou. E Perído protege os seus, Mark. Sobrevivemos gerações porque entendemos que a comunidade vem em primeiro lugar. Sempre. Quem põe em risco nosso modo de vida, deixou a frase no ar, mas a ameaça pairou no ar úmido como névoa. A paz de Perído é tudo, filho, disse, levantando-se. A sombra dele se esticou pela varanda. Protegemos os nossos, e esperamos que você faça o mesmo. Quebre as regras e não será mais um de nós. Por um instante, a máscara cordial escorregou. Vi nos olhos dele não ódio, mas determinação absoluta. Um homem capaz de qualquer coisa para preservar o que era seu.
Depois o sorriso voltou, caloroso e paternal. Mas você é esperto. Seu avô nunca deu trabalho. Tenho certeza que você também não dará. Durma bem, Mark, e lembre-se. 2h20. Quieto como sepultura. Ele me deixou ali enquanto o sol desaparecia atrás das árvores. E fiquei na penumbra tentando absorver o que ouvira. Deveria ter ido embora ali, enchido o carro e dirigido a noite inteira até Perido virar só mais uma história esquisita para contar em festas. Mas algo me prendia. Teimosia, talvez. Curiosidade. Ou talvez a própria casa com suas tábuas rangentes e cheiro de cachimbo que lembravam um avô que mal conhecera. Comi o etouffee de Bea. Foi a melhor coisa que já provei e tentei me distrair arrumando coisas, mas meus olhos voltavam ao relógio. 20:47. 22:23. 23:56. Às 1h30 fui para o que Leblanc chamara de quarto. O dormitório era pequeno, o armário menor ainda, e sentei no chão encostado na parede, cercado pelas roupas velhas do avô que ainda cheiravam a tabaco e água de colônia. Os minutos se arrastaram. Apaguei todas as luzes. Silenciei o celular. Quase não ousava respirar. Às exatas 2h, ouvi. O som começou longe, da ponta norte. Era um soluço, mas não o choro suave da tristeza. Era cru, visceral. Um ruído de angústia tão profundo que parecia rastejar sob minha pele e se alojar nos ossos. Era o som de algo que esquecera a humanidade, mas lembrava o sofrimento. O soluço se aproximava. Percebi com um enjoo que passaria bem em frente à minha casa. O som não era constante. Subia e descia como maré, pontuado por golfadas úmidas que reviravam o estômago. Todo o instinto gritava para olhar, para ver o que produzia aquele barulho. Mas o aviso de Leblanc ecoava. E sob a curiosidade havia um terror primal que sabia. Com certeza absoluta, olhar significava morte. O soluço chegou à minha casa. As tábuas do quarto rangeram como se algo testasse a varanda. O som parecia encher o mundo, pressionando as paredes, vazando pelas frestas. Tapei os ouvidos, mas ainda ouvia. Ainda sentia ressoar no peito. O tempo parou, esticou-se, perdeu sentido. E então, às exatas 2h20, cessou. O silêncio que veio depois foi tão total que por um momento pensei que surdara. Nenhum grilo, sapo, pássaro noturno. Só silêncio, pesado como respiração contida. Devagar, com cuidado, desenrolei-me do canto do armário. Mãos tremiam, pernas dormentes. Caminhei até a cama e desabei, olhando o teto, coração ainda disparado. Que diabos era aquilo? E por que, apesar do pavor que ainda corria nas veias, eu desejava desesperada e perigosamente saber? Não dormi depois daquela primeira noite. Como poderia? Mesmo depois que o lamento parou, depois que aquele silêncio absoluto cobriu Perido como mortalha, fiquei deitado olhando o teto, coração martelando costelas. O som se enterrara no meu crânio, e eu ainda sentia aquela angústia visceral vibrando no peito como segundo pulso. Quando o amanhecer chegou, derramando luz pálida pelas cortinas desbotadas, senti-me vazio, esgotado. Mas sob o medo, aquela curiosidade perigosa se enroscava viva, impossível de sufocar. O segundo dia foi perfeito, como o primeiro. O sol nasceu quente e dourado sobre o pântano, dissipando a névoa matinal. Pássaros cantavam nos galhos de cipreste. A vida seguia como se nada tivesse acontecido, como se o povoado inteiro não tivesse passado 20 minutos paralisado de terror horas antes. Da varanda dos fundos, vi um velho puxar rede da água. Veio tão cheia de bagres e robalos que 2 outros tiveram que ajudar. Riam, vozes carregadas pela água calma, como se fosse rotina. As redes sempre vinham cheias, a bênção funcionando. Preparei café, forte, amargo, com o pó antigo do avô e tentei me convencer a ir embora, encher o carro, dirigir até Perido virar anedota engraçada para contar com drinks. Mas não me mexi, não conseguia. A casa cheirava a cachimbo e madeira velha, e a luz da manhã parecia segura, familiar, e aquela curiosidade perigosa era um espinho no peito, puxando-me mais fundo para águas que eu não entendia. Bay Miller chegou perto do meio-dia com uma caçarola. O passo anunciado pelo ranger da escada. Não falou do lamento. Ninguém falava. Era como se aqueles 20 minutos entre 2 e 2h20 não existissem no reino diurno de Perido. Como se todos compartilhássemos amnésia coletiva que se resetava a cada nascer do sol. Você parece cansado, querido.
disse, colocando a travessa no balcão, com aquele sorriso quente e invasivo que nunca chegava aos olhos. As primeiras noites numa casa nova sempre são difíceis. Demora a se acostumar com os novos ritmos. Logo você se adapta. Claro, respondi, observando-a catalogar minha casa. Xícaras acumuladas na pia, cobertor que arrastei do armário e deixei amassado no sofá, porta do quarto entreaberta quando deveria estar fechada. O segredo é rotina, continuou, mexendo na minha cozinha como se fosse dela, reorganizando louça velha do avô. Todos temos nossos pequenos hábitos aqui. Eu tricoto das 9 às 10 toda noite sem falta. Ajuda a relaxar antes de dormir. Ocupa a mente. Você deveria arranjar algo também. Ler, talvez, ou quebra-cabeças. Seu avô esculpia, fazia passarinhos de cipreste. Nunca terminava nenhum, mas o importante era o fazer. Era conselho embrulhado em ameaça. Não pense nisso, não questione, apenas obedeça. Mantenha a mente ocupada até a hora de se esconder. Foi embora após arrancar promessa de que iria ao culto de domingo na capelinha branca da esquina. Via descer o caminho de terra, vestido florido balançando, e notei algo que antes ignorado. Todas as casas da rua, absolutamente todas, tinham cortinas grossas. E não só nas janelas da frente. Todas as janelas estavam cobertas por tecido pesado que bloqueava toda a luz. E ao olhar melhor, percebi algo que revirou meu estômago. As janelas não estavam apenas cobertas, estavam pintadas e seladas. Camadas e camadas de tinta fundidas, como se as casas fossem fortalezas feitas não para impedir entrada, mas para impedir saída dos moradores. Naquela tarde, examinei a casa com mais cuidado, movido por necessidade de entender a arquitetura do medo. Janela do banheiro, selada com tinta, caixilho fundido por décadas de camadas. Janelas do quarto, o mesmo. Tentei forçar uma com faca de manteiga, raspando tinta, mas estava petrificada há meio século ou mais. Meu avô vivera ali toda a vida e aparentemente nunca precisara abrir uma janela, deixar entrar ar fresco, ter saída de emergência. A porta do quarto era ainda mais estranha e mais perturbadora quanto mais eu estudava. Tinha tranca, mas só do lado de fora. Um ferrolho simples que podia prender alguém dentro, mas não protegia o dorminhoco. Uma escolha de projeto que gelava a pele. Fez-me pensar que tipo de povoado constrói casas especificamente para encarcerar seus habitantes. Perido não fora apenas construído em torno do lamento, fora construído para ele. Cada decisão arquitetônica, cada janela selada e tranca invertida, servia a um único propósito: garantir obediência durante aqueles 20 minutos de terror. Passei o resto do segundo dia vagando pelo povoado, observando. O armazém estava movimentado, os irmãos Fontaine repondo prateleiras com mercadorias que pareciam surgir do nada, pois não vira caminhão de entrega. Uma mulher achou nota de 20 dobrada no forro da bolsa e riu como se tivesse ganhado loteria. Barraca de limonada de criança era frequentada por todos, cada um pagando muito mais que o pedido. As bênçãos eram constantes, pequenas e constantes. Um fluxo contínuo de boa sorte que mantinha todos obedientes. Mas também notei os relógios. Todo adulto que passava consultava relógio ou celular obsessivamente. O tempo era obsessão ali. Precisavam saber exatamente quando o sol se poria, quantas horas até as 2 Hesrer, quanto tempo até precisarem se esconder novamente. Na segunda noite obedeci outra vez. Às 1h45 fui para o armário, cercado pelas roupas do avô que ainda cheiravam a tabaco e água de colônia, e esperei. O lamento veio às exatas 2. Aquele som horrível que não era totalmente humano nem totalmente animal, como algo que esquecera um, mas lembrava o sofrimento como o outro. Durou exatos 20 minutos. E quando acabou, fiquei sentado no escuro, tremendo, o espinho da curiosidade cravando mais fundo, puxando mais forte. O terceiro dia amanheceu quente e opressivo, ar tão denso que mal se respirava. Dormira talvez algumas horas espalhadas em 3 noites e sentia nos ossos aquela sensação solta, à deriva onde realidade amolece nas bordas e decisões ruins parecem razoáveis. Bebi café até mãos tremerem, xícara após xícara do lodo amargo do estoque antigo do avô. Andei de um lado para outro, abrindo sulco entre cozinha e sala. Fiquei na varanda vendo o povoado seguir sua existência abençoada. E o errado de tudo pressionava meu crânio como enxaqueca se formando. Crianças brincavam na rua, risadas agudas. Bea cuidava do jardim, que milagrosamente se recuperara de praga noturna,
e agora explodia em verdor impossível. O Cadillac impecável do prefeito, que não tinha cabimento rodar tão bem naquele úmido, passou devagar por minha casa 2 vezes, e cada vez vi ele olhar minhas janelas, verificando, garantindo que eu ainda estava lá, ainda obediente. Ao entardecer, eu estava desmoronando. Cafeína me deixava agitado e paranoico. Via vultos pelo canto do olho, sombras que não deveriam existir na luz minguante. O sol se pôs, pintando o baiô em tons de âmbar e sangue, e sentei na poltrona de couro, bebendo xícara após xícara, olhando o relógio de parede avançar com lentidão torturante. O aviso do prefeito ecoava na cabeça. Ecoava há 3 dias. Quebrar as regras e não será mais um de nós. Soava menos ameaça e mais desafio. O que havia de tão terrível em olhar? O que escondiam com tanto desespero? A curiosidade ganhara presas. Tornara-se algo que não mais ignorava. Às 1h30 não fui para o armário. Sentei na sala escura, cortinas cerradas, mas sem me esconder. Coração trovejando com mistura de pavor e quase euforia. Cafeína fazia nervos cantarem, eletricidade correndo veias. Privação de sono desligara a parte do cérebro que reconhecia que aquilo era catastroficamente estúpido. Esperei, tempo virando melaço. Às 1h58 ouvi começar, distante da ponta norte, mas dessa vez soava diferente, mais perto, mais intencional. O lamento não seguia o percurso habitual. Parava, retomava, como se a coisa que produzia o som andasse mais devagar, demorando-se em certas casas como se procurasse. O soluço cresceu, e percebi com náusea que parara bem em frente ao meu portão. O som inchou, enchendo a noite, pressionando paredes da casa. Estava tão perto que ouvia a qualidade úmida. Quase ouvia a respiração entre os soluços. Grandes inspirações chiadas como vento em tronco oco. Não prosseguia. Esperava por mim. A necessidade ardente de saber sobrepujou tudo. Medo, avisos, senso comum que gritava para correr ao armário e me esconder como cidadão obediente de perido. Minhas pernas moveram-se sozinhas, levando-me à janela da frente. Mão alcançou a cortina pesada, dedos tremendo. Disse a mim mesmo que seria só 1 segundo, só uma fresta, só para vislumbrar o que tanto temiam, o que mantinha um povoado inteiro subjugado. Afastei a borda da cortina, fenda não maior que meu olho, e vi. A coisa parada no portão era alta, impossivelmente alta, pelo menos 2,5 metros, com membros alongados demais e articulações dobrando em ângulos errados onde humanos não têm. A pele não era pele, mas algo como casca de cipreste úmida e polida, escura e reluzente ao luar, texturizada como madeira, mas movendo-se como carne. Era esquelética, costelas visíveis sob a casca carne, proporções todas erradas, braços passando dos joelhos, dedos afunilando em pontas afiadas, pernas que pareciam dobrar para dentro. Mas foi o rosto que me destruiu, que despedaçou qualquer coragem improvisada. Não chorava. A boca escancarada, maxilar desencaixado como de serpente, distendido e cavernoso. E o som, aquele soluço gutural horrível, saía de algum lugar fundo no torso, ressoando de um oco que não deveria existir. A boca não se movia. O som simplesmente jorrava, interminável e cru. Lamento mecânico de algo que imitava dor humana sem compreendê-la. Os olhos eram o pior. Brilhavam amarelo enxofre como infecção e vasculhavam as casas metódica, janela por janela, procurando movimento, fresta, sinal de vida. Enquanto olhava, paralisado de horror, deu um passo cambaleante à frente. E vi como se movia. Não andava. Arrastava-se com braços longos como muletas, enquanto pernas dobravam e endireitavam em grotesca imitação de andar humano. Passou pela minha casa e por um instante desesperado e idiota, pensei que estava salvo. Eu vira e não fora visto. Satisfizera a curiosidade e sobrevivera. Comecei a baixar a cortina, recuar ao armário e fingir que nada acontecera. Então a cabeça girou. Não o corpo, só a cabeça. 180 graus no pescoço com som de madeira úmida partindo, galhos quebrando. Um olho amarelo fixou-se direto na fresta da minha cortina, direto em mim. O soluço parou de imediato. O silêncio foi pior que o barulho. A boca, aquela bocarra horrenda, esticou-se mais, puxando para trás e para cima num esgar que talvez fosse sorriso, rictus sem dentes, só vazio escuro descendo até o peito. E então gritou. O som foi tormento.
punhais de gelo nos tímpanos, seios da face, cérebro. Cambaleei para trás, mãos nos ouvidos, mas ainda ouvia, ainda sentia vibrar ossos, dentes, atrás dos olhos. A varanda da frente gemeu sob peso súbito. A casa inteira tremeu, e ouvi os pilotes rangerem, as estacas que a mantinham acima do chão úmido protestarem. Sombras dançavam pelas paredes, movendo-se sozinhas, e então feixes de luz amarela, cor dos olhos dela, começaram a cortar frestas das paredes, batente da porta, por baixo da porta, procurando, caçando. A porta começou a rachar. Ouvi madeira partindo, algo do outro lado arranhando, rasgando a moldura com força impossível. Corri. Pânico cego me propeliu pela casa. Precisava de arma, qualquer coisa. Minha mão fechou no primeiro objeto pesado, a frigideira de ferro fundido do avô pendurada na cozinha. Era sólida, real, e na minha mente dopada de cafeína e terror, pareceu salvação. Mas mesmo no pânico, uma parte racional sabia que não podia lutar com aquilo, não podia feri-lo. A porta se desfazia, estilhaços voando. A luz amarela estava em toda parte, pintando paredes de icterícia. Ouvia agora na varanda, e o som que fazia não era mais lamento, mas algo pior. Respiração úmida, ansiosa, som de antecipação. Não atirei a frigideira na porta. Instinto de sobrevivência disse que seria inútil. Em vez disso, atirei-a longe da casa, pela porta dos fundos ao breu do pântano. Ruidosa, atravessou o oleandro e bateu na água com um estrondo que pareceu ensurdecedor na noite. O ataque parou na hora. A luz amarela sumiu como se desligada. A pressão na porta cessou e ouvi aqueles passos arrastados se afastando da casa, contornando, indo ao baiú, ao som do splash. Desabei contra a parede da cozinha, ofegante, corpo todo tremendo tão forte que dentes batiam. Pela porta destruída via a rua principal banhada em luz pálida da manhã. Algo estava errado. A luz parecia doente, fina e aguada, como se o sol lutasse para brilhar sobre Perido. Forcei-me de pé, pernas bambas, e fui à varanda dos fundos. O baiú se estendia, e o que vi revirou meu estômago. Peixes mortos boiavam, dezenas, barrigas brancas para o céu. A água parecia mais escura, estagnada, e subia um fedor não o podre comum do pântano, mas algo pior, estragado, antigo e deliberadamente maligno. O jardim de Bea, que ontem explodia em verdor, estava murcho. Flores caídas marrons, hortaliças murchas nas ramas. Via sair de casa, parar na beira do jardim, mão na boca. Quando virou para minha casa, o rosto mudara. O calor de avó sumira, substituído por frieza impiedosa. Nossos olhares se cruzaram à distância. Não acenou, apenas olhou. E naquele olhar vi minha morte. Recuei para dentro e tentei pensar. As bênçãos estavam quebradas. A entidade me marcara. E de algum modo isso rompera o pacto sobrenatural que mantinha Perido próspero. O povoado saberia. Todos saberiam que alguém quebrara as regras. E saberiam exatamente quem. Ainda tentava processar quando ouvi o carro. O Cadillac impecável parando no meu portão destruído. Prefeito LeBlanc desceu e não havia mais nada do político encantador. Subiu os degraus da varanda, passos pesados e decididos, e parou na porta sem ser convidado. Seu maldito idiota, disse, voz plana e gélida. Sabe o que fez? Não respondi. Não conseguia. Garganta travada. Olhe lá fora, Mark. Veja o que sua curiosidade custou. Gesticulou para o baiú. 3 gerações de prosperidade perdidas numa noite porque não seguiu regra simples. As redes vieram vazias hoje. Vazinhas. O caminhão do Jesse Crawford, que rodava perfeito há 15 anos, não pega. A artrite da minha mulher voltou. As bênçãos acabaram. Eu não quis. Não me importa o que quis. Olhos azul gelo eram lascas de gelo. Você olhou. Convidou a atenção dela. E agora lembrou a ela que o pacto pode ser rompido. Que há outras formas de se alimentar. Pôs em risco cada alma deste povoado. Deu um passo mais perto e vi a mão no cinto perto do coldre. Tem até o pôr do sol para ir embora, disse baixo. Enche o carro e some daqui e nunca mais volte. Essa é a misericórdia que oferecemos. Porque se ainda estiver aqui quando a noite cair, deixou a ameaça no ar, mas estava clara. Ou nós te tornaremos parte permanente da nossa paz. Entendeu? Assenti, voz sumida. Foi embora, e fiquei no meio da casa destruída do avô, mente em disparada.
ir embora. Deveria ir, encher o carro, dirigir até Perído virar pesadelo no retrovisor. Mas mesmo pensando, sabia que não podia. A entidade me vira. Me conhecia agora. E algo dizia que sair de Perído não adiantaria. Seguiria. Me acharia. Precisava respostas. Precisava entender o que enfrentava. Revirei a casa com fúria. Meu avô vivera ali toda a vida. Entendera algo sobre maldição, sobre a entidade. Tinha que haver pista, defesa. A escrivaninha estava no canto da sala. Cipreste velho marcado por décadas. Notara antes, mas nunca examinara. Agora passei as mãos por cada superfície, apertando. E lá, leve cedência na gaveta principal. Tirei a gaveta inteira e achei. Fundo falso, costura quase invisível. Dentro, um diário encadernado em couro, páginas amareladas. Título na caligrafia precisa do avô. Laiorosa. Apontamentos sobre um pacto. Abri com dedos trêmulos e li. A primeira entrada datava 50 anos. A voz do avô vinha clara na letra. Vivi em Perído toda a vida e participei da sua farsa, mas não posso mais ignorar a verdade. O que anda à noite não é fantasma, não é lenda, mas algo primordial. Um espírito do pântano, mais antigo que o povoado, mais antigo que memória. Virei páginas, olhos desesperados. O diário era parte pesquisa, parte confissão. Avô passara décadas estudando a entidade, documentando padrões, natureza, apetites. Alimenta-se de potencial e memória. Quando toma alguém, a pessoa é apagada por completo. Não só morta, mas desfeita. O povoado esquece que existiu. Realidade se reescreve em torno da ausência. Esse é o verdadeiro horror de Laiorosa. Não a morte, mas o não existir. Outra entrada, letra tremida. As bênçãos não são dádivas. São subproduto do seu alimento. Resíduo de potencial roubado, redistribuído entre nós. Prosperamos porque outros deixam de ser. Somos cúmplices num ciclo de sacrifício. Fizemos as pazes porque o alternativo é enfrentar o que realmente somos. Mas foram as entradas finais que fizeram minhas mãos tremerem. Avô descobrira rituais, defesas, modos de repelir a entidade. Reunira de velhas fontes, folclore cajun, tradições anteriores a Perído, sal misturado com ferrugem e lama do baiô. Li em voz alta, quase sussurrando. Aplicado nos umbrais, cria barreira contra o tocado pelo espírito. Corri à cozinha, achei saleiro velho, ferrugem, panela enferrujada debaixo da pia, raspei ferrugem numa tigela, misturei com sal e lama do quintal, trabalhando freneticamente. O sol movia-se pelo céu. Tinha horas, não dias. O diário descrevia pedras de proteção, quartzo de rio envolto em musgo espanhol carregado sob lua cheia. Encontrei um estoque no fundo falso da escrivaninha, já prontas, como se o avô esperasse por mim. Sabia? Suspeitara que eu seria o que romperia o ciclo? A entidade obedece regras tanto quanto nós, dizia outra entrada. Não pode entrar num espaço corretamente protegido, mas as proteções precisam ser renovadas. Uma vez marcado, não para. Vem toda noite até te ter, ou até o pacto ser reiniciado. O pacto reiniciado. As palavras saltaram. Virei páginas freneticamente atrás de mais, mas a última página estava rasgada, borda irregular zombando. Passei o resto do dia preparando. Espalhei mistura de sal nos umbrais, portas, janelas, até frestas nas paredes. Coloquei pedras de proteção nos cantos de cada cômodo, sussurrando palavras transcritas, torcendo para a pronúncia correta. A casa mudou. A ar engrossou como se as proteções criassem densidade própria. O sol se pôs. Vi pela porta quebrada, bola vermelha sumindo atrás das árvores, e senti coração disparar. Fiquei, não fugi, e agora o povoado saberia. Esperei na sala, diário no colo, relendo notas do avô enquanto a escuridão caía. As pedras de proteção brilhavam azul fraco, pulsando como batimento. A proteção estava ativa. Às 2:00 o lamento começou, mas dessa vez era diferente. O som era focado, concentrado. Não seguia roteiro. Vinha direto à minha casa, sem desvios, sem pausa. A temperatura despencou. Minha respiração embaçava apesar da umidade. E então vi, sombra escorrendo por baixo da porta da frente, espalhando-se pelo chão como óleo derramado. As pedras brilharam mais forte, e a sombra recuou, sibilando, mas não foi embora. Testava bordas do quarto, procurando fraquezas. Fiquei paralisado,
agarrando o diário, vendo a sombra retorcer-se contra barreiras. Então vi o rosto no reflexo do copo d'água na mesa. Distorcido horrível, rosto da entidade. Casca, olhos amarelos, queixo pendurado, mas alongado, derretendo. Olhava-me pelo vidro, contornando barreiras físicas usando o reflexo como portal. A casa gemeu. Não rangido velho, mas esforço, como se toda a estrutura fosse espremida. Sombras se aprofundaram nos cantos, e nelas vi movimento. Fantasmas de gente apagada, potencial sugada e redistribuída. As pedras seguraram, mas por pouco. Rachaduras nas paredes. Assoalho arqueou. A casa parecia afundar em malícia, afogar-se em fome antiga e raiva. Abri o diário desesperado por resposta, por como reiniciar o pacto que o avô mencionara. E lá, preso na contracapa onde não olhara, achei. A página rasgada, preservada, explicando tudo o que precisava para sobreviver. Mas sobreviver exigiria mais uma noite naquela casa de horrores. Mais um confronto com a coisa que não pararia até me desfazer por completo. O dia passou em névoa de cansaço e preparativos. Li e reli a página rasgada até as palavras embaçarem. Ritual da água parada. Escrevera o avô. Um reinício do pacto. Não rompimento. Pausa. 5 anos de silêncio. 5 anos para o povoado lembrar o que é viver sem bênçãos e sem terror. As instruções eram precisas. No velho cais à beira do brejo, no exato momento em que o lamento cessasse, 2:20, dispor as pedras num círculo e falar as palavras da margem. A entidade seria atraída, mas o ritual, se correto, forçaria dormência. O pacto zeraria. Perido perderia sorte sobrenatural, mas também o horror noturno. Juntei as pedras, contando obsessivamente. 12. Precisava de 12. Achei todas, já embrulhadas em musgo espanhol guardado num vidro selado. Guardei o diário, pedras, lanterna. Nada mais. Se desse certo, não voltaria àquela casa. Quando o sol começou a descer, pintando o baiú em sangue e ouro, ouvi-os vindo. Primeiro passos, depois vozes, murmúrios crescendo à medida que mais se juntavam. Olhei pela janela dos fundos e meu sangue gelou. Todo o povoado se reunia diante da casa. Homens, mulheres, até adolescentes, silenciosos como o perido aprendera ao longo de gerações. Carregavam ferramentas, ancinhos, pás, machados, alguns tochas que tremulavam na luz moribunda, lançando sombras demoníacas nos rostos. Prefeito LeBlanc à frente, Cadillac bloqueando o portão como barreira. Ao lado dele, Bea Miller, rosto de granito. Atrás, os gêmeos Fontaine. Dona Crawford, que sempre acenara. Famílias com crianças atrás, todos ali. Cada morador de Perido, unidos num propósito. Não gritavam nem cantavam. Apenas esperavam a escuridão total. O silêncio era mais aterrorizante que qualquer fúria de turba. A mensagem era clara. Quando a noite caísse, viriam me buscar. Me arrancariam da casa e me ofereceriam a entidade, e as bênçãos voltariam. O ciclo continuaria. Tinha talvez 1 hora até se moverem. 1 hora até escuridão total, quando as leis sobrenaturais de Perido eram mais fortes. A porta dos fundos era a única opção. A turba concentrava-se na frente, olhos fixos na entrada principal. Se conseguisse escapar pelos fundos ao baiú, talvez chegasse ao cais antes que notassem. Guardei o diário no casaco, distribuí as pedras pelos bolsos e esperei. O sol tocou o horizonte. O céu sangrou de ouro a vermelho a violeta profundo. E então, quando a última luz morreu, a voz de LeBlanc ecoou pelo quintal. Mark Thibodeau fez sua escolha. Escolheu ficar. Escolheu pôr todos em risco. Agora nós escolhemos nos proteger. Saia em paz e será rápido. Obrigue-nos a entrar e garantiremos que esteja consciente quando ela te tomar. A porta da frente tremeu com o primeiro golpe. Machado, provavelmente. Não esperavam mais. Corri porta dos fundos, desci escada rangente ao baiú. A água morna e grossa fechou em torno das pernas como óleo. Lanterna cortava a escuridão, iluminando joelhos de cipreste e musgo pendurado. Atrás ouvi a porta da frente estilhaçar, rugido da turba ao perceberem que fugira. Ele correu pro brejo. Passos trovejaram pela casa. O lamento começou. Era cedo. Mal 21:0. Mas a entidade sabia. Sabia que eu ia. O som irrompeu de todos os lados. Soluço gutural rastejando sob minha pele. Mas dessa vez não era patrulha mecânica.
Era a caçada ansiosa e focada. Vi o cais à frente, esqueleto de tábuas velhas avançando na água escura, e no fim dele, iluminada pelo brilho amarelo enxofre dos próprios olhos, estava Lalhorosa. Não seguia roteiro, não obedecia regras, esperava por mim. O grito que soltou calou tudo. Sapos pararam no meio do coachar, insetos pararam, até a água pareceu parar. Naquele silêncio terrível forcei pernas a continuar, me levando à coisa que queria me desfazer. Subi no cais, mãos tremendo tanto, quase deixei cair as pedras. A entidade me observava, cabeça inclinada em ângulo impossível, boca escancarada em grito silencioso eterno. Não se moveu, ainda não. Esperava ver o que eu faria. Dispus as pedras em círculo, 12 pontos como relógio. As instruções do avô queimavam na mente. Sussurrei as palavras, velhas, pesadas na língua, como se tirassem algo do próprio ar. Antiga, tocada pelo espírito, criatura de potencial e memória. Ofereço-te silêncio, ofereço repouso, ofereço-te rompimento das correntes e reinício do pacto. A entidade moveu, não o corpo, a boca. A queixada pendurada alargou mais, impossível, e o lamento virou rugido. Avançou cambaleando, braços longos alcançando, mas as pedras brilharam forte, luz azul-branca explodindo. A entidade recuou, gritando, casca fumegando onde luz tocava. Continuei falando, voz crescendo, palavras fluindo mais rápido. Por sal, ferrugem e lama do baiou, por quartzo de rio e musgo espanhol, pela lua que carrega e água que limpa, te obrigo ao silêncio. 5 anos de sono, 5 anos de esquecimento. Que o pacto se reinicie, que Perido lembre o que é ser mortal. A entidade atacou de novo, e dessa vez a mão atravessou o círculo. Proteção cedendo sob fúria desesperada. Dedos afiados rasparam meu ombro e a dor foi além do físico. Tentava me apagar, alcançar minha essência e arrancar da existência. Gritei as palavras finais, clímax do ritual. Pela água parada e último suspiro, volta ao fundo, volta ao silêncio. Dorme. O cais tremeu. A água explodiu ao redor, e do fundo do pântano veio som. Não lamento, mas algo mais antigo, vasto. O grito da entidade cortou no meio. Olhos amarelos arregalaram-se, quase mostrando medo. E então desabava. Dobrando-se sobre si, casca dissolvendo em água escura que escorreu entre tábuas e sumiu no baiou. O silêncio explodiu para fora do cais. Não ausência de som, presença de silêncio, força que pressionava tímpanos, enchia pulmões, parecia parar o tempo. A entidade abriu a boca uma última vez, soltou o rugido de frustração pura e desfez-se. O silêncio quebrou, sons normais voltaram, água batendo, vento, minha respiração ofegante. As pedras apagaram, propósito cumprido. Não esperei, não olhei para trás. Corri pelo brejo, longe do cais, longe das vozes da turba chamando meu nome com raiva e desespero. Alcancei o carro, liguei com mãos trêmulas e dirigi. Dirigi a noite toda, Louisiana, atravessando estados até Texas. Só parei para abastecer quando o sol estava alto e Perido a centenas de quilômetros. Mesmo assim, não livrei da sensação de ser seguido, vigiado. 3 dias depois estava num motel barato em Oklahoma, longe de Bayou, cipreste e cheiro de gardênia e podre. O diário estava na cama ao lado. Letra do avô, último elo ao pesadelo que mal sobrevivi. Estava salvo. O ritual funcionara. A entidade dormente e Perido passaria 5 anos aprendendo a viver sem bênçãos e sem terror. Eu quebrara o ciclo como o avô esperara. Deveria sentir alívio, vitória. Em vez disso, sentia-me vigiado. A televisão estava desligada, tela escura refletindo o quarto. Captei movimento e olhei. Só um olhar. Confirmar que era eu. Mas não era. No reflexo da tela escura, vi o quarto atrás de mim. E no reflexo, no canto onde banheiro encontrava o quarto, alta demais, magra demais, membros longos e articulações erradas. 2 pontos amarelos se abriram na escuridão do rosto. O avô errara, ou o diário estava incompleto. O sono não era para a entidade. Os 5 anos de silêncio eram para Perido, para o pacto. Mas eu realizara o ritual, tocara a entidade diretamente. E agora estava preso a mim. Estava aqui, sempre estaria aqui, e não pararia até me desfazer por completo. Fechei os olhos
Mas ao abri-los, os pontos amarelos ainda estavam lá, pacientes e eternos, esperando no reflexo que mostrava a verdade que eu não podia escapar. O lamento recomeçou, suave e próximo, saindo de dentro das paredes.